Ok, mais um vídeo de correção de atividades. Vamos à atividade 02, né? Atividade 2 da unidade 2 de legislação tributária. Vamos lá, então. Primeira questão, fale sobre obrigação tributária e seus elementos. Então, você vai falar, né, o que é a obrigação tributária, toda obrigação que surge quando se consuma um fato imponível previsto na legislação tributária. Os elementos da obrigação tributária são 4. Lei, fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo. A lei é o ato que cria ou institui o tributo, dentre outras atribuições, ele define o fato gerador e tudo em relação a este. O 2, fato gerador, elemento nuclear da obrigação tributária ou sua própria natureza jurídica, sem o qual não há que se falar em obrigação. 3, sujeito ativo, é o lado credor da obrigação fiscal, né, o fisco, e sujeito passivo é o lado devedor da relação obrigacional tributária, o contribuinte. Acho que a gente pode até acrescentar aqui, né, colocar o fisco, né, e aí, 4, sujeito ativo, a gente pode colocar o contribuinte. A gente pode fazer aí essa relação, né? Já identificando aí sujeito ativo, fisco, sujeito passivo, contribuinte. Vamos à segunda questão. Faça a distinção entre obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. Então, você vai colocar baseado no artigo 113, parágrafo 1 e 2 do CTN, que diz, enquanto a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, né? Positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, ok? Então, faz essa diferença utilizando o parágrafo 1º, né, que fala da obrigação principal, e o parágrafo 2º, que fala da obrigação acessória, ok? Terceira questão, conceitue crédito tributário, é a quantia devida a título de tributo, é o objeto da obrigação jurídica tributária que corresponde ao direito do Estado de exigir o tributo, ou melhor, de exigir o objeto da obrigação tributária principal do sujeito passivo, decorrente da realização do fato gerador por parte do mesmo, ou seja, por parte do sujeito passivo. Lançamento. O que é o lançamento? A gente aprendeu em aula. É o ato administrativo que torna líquido o crédito tributário. É o ato que consubstancia o crédito tributário, declarando formal e solenemente quem é o contribuinte e quanto ele deve ao fisco. É um mecanismo jurídico que dá liquidez, certeza e exigibilidade ao tributo, que lhe é lógica e cronologicamente anterior, né? Essa exigibilidade. Beleza? Quarta questão, cite as causas suspensivas do crédito tributário. E aí eu passei para vocês aquele mnemônico, né? Mó, dé, ré, ré, có, pá. Né? Então, a gente vai ter ali o quê? A moratória, o depósito do seu montante integral, as reclamações e recursos. A gente vai ter isso nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, né? E aí vem a concessão de medida liminar em mandato de segurança, a concessão de tutela liminar ou de tutela antecipada e o parcelamento. Então, temos mó, dé, ré, ré, có, có, pá. Moderecopa, ok? Vamos à quinta questão. Cite 3 das 11 hipóteses de extinção do crédito tributário, explicando-a. Acho que tem que fazer uma correçãozinha aí na apostila de vocês, né? Vocês retiram aí essa parte de exclusão, tá? É só de extinção do crédito tributário. E aí nós vamos ter aí, né, das 11, você pode destacar 3, eu destaquei o pagamento, a compensação e a transação.
Pagamento é a modalidade de extinção do crédito tributário por meio da quitação do débito. O pagamento apenas do crédito tributário quando a multa não é capaz de extinguir o crédito, tá? Devendo haver o pagamento da integralidade, tributo e multas. Compensação é a modalidade de extinção do crédito tributário por meio da qual o contribuinte tem valores a receber do fisco e também tem créditos a serem exigidos. Desse modo, em vez de receber, faz-se o chamado encontro de contas, né? Transação é a modalidade de extinção do crédito tributário consistente na feitura de um acordo para que se possa extinguir o crédito, pois a lei pode autorizar acordos mediante concessões mútuas entre fisco e contribuinte, que importem em terminação, ok? E aí tem, eu citei essas três, vocês podem citar outras, né? Temos 11 aí para a gente citar na nossa atividade. Sexta questão, defina a administração pública. Mesma coisa de administração fiscal, de administração tributária, né? E aí, a administração tributária, segundo a nossa apostila, é o negócio público associado à estruturação e articulação de meios estatais em torno de processos que visem a obtenção de rendas em favor da esfera pública mediante a exploração econômica de quê? De bases tributárias, ou seja, dos tributos, que sustentem os seus objetivos e propósitos. Sétima questão é uma questão de relacionar a coluna da direita com a coluna da esquerda. E aí nós temos 1 e 2, a administração direta para 1, a administração indireta para 2, e aí era só fazer a relação na segunda coluna, né? E aí ficou 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1. Então, entidades ligadas indiretamente ao poder central, e a palavra indiretamente está entregando, né? Colocaria 2, indireta. Não possui personalidade jurídica própria. Opa, se não possui, ela está no poder central. Direta, 1. Possui patrimônio e autonomia administrativa própria. Possui, então, está fora do poder central. Indireta. Despesas realizadas através de seu próprio orçamento. Está fora. Indireta. Distribuição interna de competências, aí está centralizado, né? Direto. Órgãos públicos ligados diretamente ao poder central, ou a palavrinha diretamente, entregando 1, direta. Competência distribuída de uma pessoa jurídica para outra, está descentralizado. Então, aí nós temos a administração indireta, 2. E despesas realizadas por orçamento da referida esfera, aí está dizendo que essas despesas estão no poder central. Então, marca 1, direta. Relacione as entidades da administração indireta. Aí são 4 que a gente aprendeu, hein? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. A 9ª e última questão pede para pesquisar, né? Você vai pesquisar na internet e citar 3 ou mais exemplos de cada entidade. Eu fiz a minha pesquisa e coloquei para autarquias, né? Eu coloquei, né, 3 exemplos de autarquias. O CFM, Conselho Federal de Medicina, o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, e a ANA, Agência Nacional de Águas. Tá? Empresas públicas, também pesquisei 3. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero, e a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E aí um ponto importante, pessoal, o BNDES, quando ele foi fundado como uma autarquia, tá? E depois ele se transformou em empresa pública. E aí por que se transformou em empresa pública? Porque ele descaracterizou-se de autarquia e caracterizou-se de empresa pública. E a gente estudou as características de cada uma, né, em sala de aula. Das fundações públicas, também 3. A FBN, que é a Fundação Biblioteca Nacional, a Funarte, que é a Fundação Nacional de Artes, e a Fundação Cultural Palmares, a Palmares. E Sociedade de Economia Mista, também 3. Né? Nós pesquisamos o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia e a Sabesp, que é uma sociedade de economia mista voltada ao Estado, né? à esfera estadual, que é a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Ok, pessoal? Então, está aí a nossa atividade
22 ou 0202 da disciplina Legislação Tributária. Volto com vocês na próxima. Fiquem com Jesus.